Oi pessoal, boa noite. Um abração. Só ajeitar aqui. Prontinho. Boa noite, Ivanete. Boa noite, Maria Lígia. Boa noite, Luciana Beatriz. Silvia Gasparim. Um abração a todos vocês. A Tânia, Sérgio Maia. Todos que estão chegando, a Eliana. Sejam bem-vindos, viu? Vamos começar, né? Já estamos na nossa hora. Vamos fazer a nossa prece. O pessoal vai chegando aí, né? Ok, então vamos lá. Senhor Jesus, nós suplicamos o Teu auxílio para mais uma noite de estudos, sabedores de que este momento não é apenas nosso, mas é principalmente da equipe espiritual que nos auxilia, quando eles podem proporcionar o alívio, o socorro a tantos irmãos que necessitam de oração, que necessitam de informação, de acompanhamento, de socorro. E esses momentos, Senhor, em que todos vibramos positivamente, ligados a Ti, são momentos preciosos na nossa vida, que ficarão gravados indelevelmente em nossa memória espiritual, para que o nosso patrimônio individual se enriqueça de bênçãos, de conteúdos positivos, que passem a funcionar como uma nova natureza dentro de nós, um novo estímulo a gerar comportamentos novos, sentimentos novos, uma fé renovada, uma experiência, uma esperança nova, para que todos possamos nos harmonizar com a vida que nos aguarda ser vivida com amor e com paz. Abençoa todos que aqui estamos, abençoa todos os irmãos do plano espiritual, necessitados ou não, que a luz do Teu amor permaneça conosco, que assim seja. Ok, pessoal, então vamos lá, né? Vamos continuar. Nós estamos no capítulo 19, tá? No livro Entre a Terra e o Céu, que é o livro que nós temos estudado já há alguns meses, né? Que nós começamos esse estudo. E nós estamos no capítulo 19, no meu seria a página 120. Aí depende talvez da edição que vocês estão utilizando. Lembrando que esse livro tem também em formato virtual e todos poderão baixar em PDF, né? Para acompanhar daqui. Nós estávamos no momento em que o Clarencio estava orientando, estava esclarecendo o Mário Silva, né? Eles estão ali na casa do Amaro ainda, eles estão diante da Zulmira, que está doente ali, obsediada, né? Que é a Lina Flores do passado, né? E o Clarencio está explicando para ele, olha, Mário Silva, ou Esteves, né? Como é do nome dele, você está vendo aqui que o Armando de ontem, pelo que ele participou dessa trama aí, desse drama que foi vivenciado no passado, ele recebeu a Lina Flores e o Júlio, porque ele foi, de certo modo, responsável também pelo suicídio do Júlio, né? Pela queda da Lina, ele também participou, né? desse drama aí, né? Então ele se preparou, espírito mais maduro, então ele se preparou e recebeu a Zulmira em segundas núpcias, né? Recebeu o Júlio como um filho do primeiro casamento, tá? E vai recebê-lo de novo, né? Ele deu a entender que o Júlio voltaria, o Júlio está no plano espiritual, ele voltaria a reencarnar novamente, né? Que ele ia juntar novamente a Zulmira e o Júlio na mesma família, para ajudá-los, né?
Então, do mesmo jeito, você, né, ele falando para o Mário Silva, né, você se prepare. Por quê? Porque você se ligou ao grupo lá do Leonardo Pires, da Lula e Barruri, você também vai acolhê-los no seu lar. Você também vai dar proteção a eles. Né? Então ele deixou mais ou menos claro isso também, que isso aconteceria. Né? Do mesmo jeito que o Armando teve que fazer. Tá? Boa noite, Vilani. Boa noite, Adriana. Boa noite, Magali. Ellen. Nair, Cristina, Carabete, Adriana Marangoni, Rosarinho, Eglair, Kátia, Fátima, Tânia Picardi, Carmen Marques, um abração, viu? Sejam todos bem-vindos aí. A Ítala, um abraço. Então vamos lá. Então nós paramos nesse momento aqui, né? Então na continuação, a ligeira preleção trouxera-nos enorme proveito. Amaro, desdobrada a serviço, revelando-se disposto a obedecer aos ditames de natureza superior, fossem como fossem. Você vê a disposição do Amaro, né? O Amaro estava disposto a servir, disposto a ajudar, fosse como fosse. Você vê que é um espírito realmente mais maduro, né? Mais preparado aqui. Silva, no entanto, Mário Silva, né, não parecia desperto para as verdades que Clarencio pronunciara. Não parecia desperto. É interessante, né? Às vezes quando a pessoa não está preparada, não está amadurecida para receber certas orientações, certos conhecimentos, certas indicações, né? Certo remédio até, né? A pessoa é um osso duro de roer, né? Não dá o braço a torcer. Né? Os outros estão ali trabalhando com toda boa vontade para esclarecer, para ajudar, para melhorar para a própria pessoa, não é para o Clarencio. Para o Clarencio não vai mudar nada. Para o André Luiz também não, para o Hilário também não. Né? Quer dizer, a própria necessidade do Mário Silva, né, a necessidade espiritual dele, e ele ainda está ali, né, difícil, né, de convencer, difícil de lidar, né? Aí a gente vê como que quando nós somos imaturos espiritualmente, como que é difícil, como que é difícil para nós ajudarmos a nós mesmos. Aí que a gente vê como é difícil. Os espíritos estão ali tentando nos ajudar e nós nos desajudamos. Né? Nós que somos o maior interessado na nossa própria vida, na nossa própria libertação, na nossa própria renovação, nós nos desajudamos a nós mesmos. Né? Isso que é uma coisa interessante, né? Observando espiritualmente essa situação. Então, hipnotizado na contemplação da mulher querida, a Zulmira, né, demonstrava-se indiferente. Boa noite, Sandra, boa noite, Renato, um abraço, Cristina. Quer dizer, ele estava hipnotizado na contemplação da mulher querida. Né? Você vê a fixação dele na Zulmira, né? Tanto é que o André Luiz colocou assim, hipnotizado na contemplação da mulher querida. E a gente já questionou isso outro dia, a questão assim, até que ponto isso é amor mesmo, até que ponto é apenas apego, desejo de posse, né? O Clarencio meio que desafiou ele, você não ama? Se você ama verdadeiramente, ajude a Zulmira. Não fica criando dificuldades, que ela já está cheia de dificuldades. Você ama de verdade? Então ajuda ela. Mesmo que ela esteja com outro, mesmo que ela esteja nesse contexto, aqui é um contexto provacional, difícil para ela, então ame de verdade. Você não fala que ama, então ame, né? Aí é um desafio, né? Porque a pessoa muitas vezes não tem exatamente um amor. Ele tem
um desejo de possuir, tem né, uma atração física, tem né, um desejo de posse, não é exatamente amor, né, em muitos casos, né? Mas vamos lá, né? Vamos em frente, né? Então ele se mostrava indiferente ao que o Clarencio tinha falado. O Clarencio pronunciou lá profundas palavras, né? Profundos conceitos espirituais, e ele estava lá meio indiferente, hipnotizado pela pessoa que ele dizia amar, né? Depois de fitá-la absorto entre o carinho e a aversão, olha só, né, que ele estava observando ela absorto ali, totalmente fixado ali, né, absolvido, né, a atenção dele, né, entre o carinho e a aversão. Vejam o vínculo complexo que muitos de nós temos, esses vínculos complexos do passado, que a mesma pessoa que você sente atração, vocês podem sentir repulsa, né? Ora atração, ora repulsa, né? Amor, ódio, por quê? Porque nós já tivemos essas duas experiências, às vezes, com a mesma pessoa. A mesma pessoa que nos provocou ternura infinita, né? Também pode nos ter criado situações de muito ódio, desejo de vingança, e aí vai, né? Então hoje, esses vínculos complicados com os quais nós temos que lidar no presente, são os vínculos complicados que nós complicamos, né? Nós e a outra pessoa, nós, o vínculo que nós criamos, né? Então hoje a gente vai sendo chamado a descomplicar, né? Baseando-se apenas em amor, não mais em ódio, repulsa, mas apenas em amor, né? Descomplicar através do bem, através da prática do bem, da compreensão, da paciência, da tolerância, da resignação, né? Esse é o nosso desafio. Então, depois de fitá-lo absorto entre o carinho e a aversão, quebrou a quietude que envolvera o recinto, rugindo desesperado. Porque depois daquelas belas palavras do Clarencio, ele estava ali fixado na Zulmira, né? Talvez pensando o que fazer ali. A hora que ele saiu da quietude, ele rugiu. Você viu o nível, né, evolutivo do Mário Silva, né? Não posso modificar-me, desgraçado de mim. Odiarei o infame que voltou. Somente a vingança me convém. Não quero perdoar. É interessante que aqui, o que a gente vê? A gente vê uma decisão. Né? A gente vê aqui uma decisão. Não quero perdoar. Eu estou decidindo por não perdoar. Eu estou decidindo por não amar. Eu não tenho amado. Mas eu posso, o Clarencio está me dando elementos para que eu venha amar, para que eu venha exercitar o amor em forma de compreensão, em forma de perdão, né? Mas eu estou me decidindo a não amar, estou me decidindo a não perdoar. É uma decisão. Os espíritos respeitam as nossas decisões. Mas é lamentável, porque eles esperam também algo de nós. Vocês entendem? Eles esperam, eles trabalham, eles investem em nós, esperam algo de nós. Eles sabem que nós não vamos mudar no estalar de dedos, mas eles esperam que nós tenhamos boa vontade, né? Para seguirmos a orientação deles, para pelo menos nos dispormos a exercitar o amor. E aqui, infelizmente, o Mário Silva está decidindo ainda por não amar, por não perdoar, né? Você vê que aquilo que a Joana de Ângeles fala, né? Decisão de ser feliz. Decisão de ser feliz. Se eu não me engano, é o primeiro ou dos primeiros tópicos ali do livro Momentos de Saúde, né? Através do Divaldo e tal. Decisão de ser feliz. Por quê? Porque ser feliz ou não ser feliz é uma decisão nossa. Cada dia, cada instante, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir,
E também no plano espiritual, né? Porque o Mário Silva está fora do corpo, o Armando, o Amaro também, né? Mas ele também está fazendo decisões, ele também está decidindo coisas no plano espiritual, né? E quando ele decide assim, ele decide também por ser infeliz. Porque ninguém vai ser feliz sem amar, sem perdoar, sem compreender. Ninguém vai ser feliz dessa forma. É uma imposição da vida, uma imposição assim, é uma possibilidade, né, que a vida nos coloca de sermos felizes, mas existe essa condicionante de amarmos, de aprendermos a amar, de nos abrirmos para o amor, né? E quando a gente se recusa a amar, a gente está se recusando a ser feliz ao mesmo tempo, porque só o amor vai fazer a gente ser feliz, né? Só o exercício do amor. Ok? Certo, pessoal. A Patrícia colocou, por que será que é tão difícil? É tão difícil, né? Perdoar para algumas pessoas, Patrícia. Você está perguntando, né? Por que que é tão difícil, né? Às vezes, aquilo que elas sofreram é diferente do que o que a gente sofreu e elas têm mais dificuldades às vezes, né? Determinado caso pode ter sido muito sofrimento, muita dificuldade pelas quais ela passou, né? Então ela sente mais dificuldade muitas vezes de remover isso só com o tempo mesmo, né? Que ela vai trabalhando, removendo essas montanhas dentro dela, né? De conteúdos negativos que ela passou e tal. Muitas vezes a gente ainda não passou por certas situações que vão exigir mais perdão da nossa parte, vão exigir maior cota de compreensão. Às vezes a gente ainda não passou, porque a gente ainda não tem condição, às vezes, de passar por certas coisas que vai exigir que nós perdoemos mais, né? Agora, tem uma questão assim, né? Quanto mais a gente é orgulhoso ainda, né? Quanto mais nós nos julgamos superiores aos outros, né? Maior dificuldade a gente tem para perdoar, né? Então isso é um fator que a gente vê que os espíritos colocam, né? Como uma das dificuldades. O nosso ego ainda muito inchado, ele dificulta a expressão da humildade, né? Tanto de perdoar quanto de pedir perdão, né? Tão difícil quanto perdoar, às vezes é pedir perdão, que também é um exercício de humildade, né? Ok. Então vamos lá. A gente vai ser chamado a viver no inferno que nós criarmos para os outros, né? Isso os próprios espíritos nos ensinam, né? Se você cria um inferno para o outro, você vai ser convidado a participar daquele inferno que você criou para o outro, né? Você vai ser chamado a participar daquela situação problemática que você criou para alguém. Do mesmo jeito, se você estrutura um céu para alguém, né? No sentido de você ajudar a pessoa de todas as formas, né? Tentar tornar a vida da pessoa mais suave, mais gostosa, mais agradável, você vai ser convidado também a participar do céu que você criou para os outros, né? Você ajudou os outros a se harmonizarem, você vai participar dessa harmonia que você estimulou na vida do outro. Isso é legal, né? Então, todo bem que a gente faz também reverte em coisas boas para nós, né? Ok. Então vamos lá, vamos continuar aqui, né? Ele se decidiu lá não perdoar, não quero perdoar, não quero perdoar. Ele quer a vingança, somente a vingança, né? Novamente enraivecido e inquieto, como fera solta, ergui os punhos cerrados contra a desditosa mulher que jazia no leito, em lastimável prostração.
Seu veículo espiritual rodeava-se agora de um halo cinzento escuro, que despedia raios desagradáveis e perturbantes. Você vê, né? O veículo perispiritual, né? O perispírito do Mário Silva, ele estava rodeado de um halo, né? Cinzento escuro. Cinzento escuro. É como se fosse uma tempestade se armando ali, né? É como se fosse uma tempestade. Um halo cinzento escuro, né? E a gente solta raios também, viu? A gente solta raios ectoplásmicos em forma de ódio, né? A gente solta raios, né, jatos de energia, tornada negativa, né? Pelo tipo de frequência que nós expressamos quando estamos com sentimentos mais baixos, né? A gente solta esses raios também que atingem as pessoas, né? E o Mário Silva, ele está aqui. Que até colocou, né? Rodeava-se agora de um halo cinzento escuro que despedia raios. Olha só que interessante, eu não tinha percebido aí. Que despedia raios desagradáveis e perturbantes. Né? Você vê que está soltando raio mesmo, né? Tadinho, né? Porque a gente, quando a gente cai nessa situação de sentir dessa forma, de vibrar dessa forma, nós somos o primeiro a nos desequilibrar. Nós desarmonizamos a nossa mente, desarmonizamos as energias que nos constituem perispiritualmente e acaba tendo reflexos no corpo físico. Então nós somos o primeiro a sofrer com os raios negativos que nós expelimos, né? E também as pessoas que se sintonizarem com isso, né? Certo? Nosso orientador libertou-o da influência magnética, com que ele tolhia as energias. Né? Você vê, o Clarencio ainda estava dominando ele magneticamente. E apesar da influência positiva a influência positiva do Clarencio sobre ele ainda estava lá naquele halo cinzento escuro, expelindo ódio, raios, né? Você vê que coisa? E ele estava sob a influência magnética do Clarencio. Aí o Clarencio libertou ele da influência magnética, com que ele tolhia as energias. Quer dizer, ele ainda estava ali meio controlado. Ele estava ainda meio tolhido nas forças dele, e mesmo assim ele estava ali meio enraivecido, né? Que coisa, né, pessoal? Quem se permite vibrar nessa frequência assume uma responsabilidade muito grave perante a vida. Quem se permite ficar cultivando, porque uma coisa, pessoal, é nós sentirmos ódio, mágoa, revolta, tal, né? Nós podemos sentir tudo isso, nós somos seres humanos e tudo isso acontece com a gente, né? Agora, o que a gente faz com os sentimentos? A gente pode ficar cultivando isso ou se decidir a mudar, a trabalhar os sentimentos, ter boa vontade. Aí que a gente falou que ele está decidindo por manter a situação assim. Ele podia decidir por aceitar a ajuda do Clarencio. Clarencio, o que eu faço? Me ajuda, pelo amor de Deus. Me oriente, me eduque, me esclareça, me ajude a trabalhar esse sentimento que eu trago. Eu estou sentindo ódio, estou sentindo raiva, mas me ajude a superar isso, Clarencio. Né? Ele podia ter ido por esse caminho, não é? Está diante de um espírito sábio ali, né? De um espírito muito bom, mas ele ainda está cego para isso, né? Tão logo se reconheceu sem o controle que lhe sofreava os movimentos, Silva retrocedeu, exclamando: "Não suporto mais, não suporto mais!" E correu para o seio da noite. Correu para o seio da noite. Você vê, né? Então logo ele se sentiu livre da influência magnética do Clarencio e ele recuou, se afastou e foi embora
né, no meio da noite. Tá? Clarencio recomendou-nos seguir-lhe o passo, enquanto prestaria assistência ao ferroviário e à esposa, em colaboração com Blandina. O enfermeiro, de certo, informou o ministro prestimoso, retomaria o corpo denso em aflitivas condições de saúde. Estão vendo? Né? O Clarencio explicando para o André Luiz e para o Hilário. Ele falou, vocês acompanham o Mário Silva, porque provavelmente ele vai voltar para o corpo em aflitivas condições de saúde. Ele vai voltar com dificuldades para o corpo. Por quê? Porque uma carga, ele está vivendo só por relembrar do passado, só por trabalhar com esses sentimentos guardados, já há uma carga emocional diferente, né? Traz uma oscilação diferente nas energias que chegam até o corpo, no ajustamento perispírito-corpo, né? Então o corpo acaba sentindo um impacto diferente emocional, energético, né? E pode até manifestar dificuldades orgânicas, tá? Enfraquecimento, né? Surgir do campo às vezes para alguma doença, né? Algum mal-estar, algum enjoo, dor de cabeça, né? Mas isso é de certa forma natural que aconteça, como um processo catártico, né? Que o espírito está revivendo certos conteúdos e está liberando também certas energias que vão para o corpo, faz às vezes o corpo sofrer um pouco, mas depois são liberadas essas energias, tá? Então é o espírito se limpando, é o espírito trabalhando os seus conteúdos do passado e se libertando, tá? Agora, aqui tem um agravante de que ele estava vivendo muito ódio. Então essa decisão por não amar, mas por manter a atitude odiosa, né? Isso também gera um impacto maior, né, sobre o corpo dele. Aquilo que a gente estava falando, que o primeiro a sentir é ele mesmo, né? O primeiro a ser prejudicado pelas próprias criações mentais, emocionais dele, é ele mesmo, né? Então aqui o ministro estava explicando para o André Luiz Vilar, falou, vocês acompanhem ele porque ele vai ter dificuldade, né? Passes anestesiantes deviam favorecê-lo. Não podia lembrar a experiência grave daquela hora. A aventura provocada pela insistência mental dele mesmo era suscetível de perigosas consequências. Vejam que coisa, pessoal. O Clarencio dizendo, olha, ele vai precisar de passes anestesiantes. Tá? Você vê o carinho dos espíritos amigos? Embora as nossas imensas dificuldades, veja o cuidado com que eles nos cercam, né? Então vocês vão lá, apliquem passe nele. E outra coisa, ele não pode lembrar dessa experiência que ele viveu. Tá? Não podia lembrar da experiência grave daquela hora. Por quê, pessoal? Porque muitas, talvez a maioria das situações que a gente viveu no passado, não é bom que a gente se lembre delas. Às vezes a gente busca certas experiências com tanta insistência, né, que a gente provoca encontros com conteúdos, com pessoas que pode nos fazer muito mal. O Clarencio, na visão do Clarencio, o que aconteceu aqui? Olha, a aventura provocada pela insistência mental dele mesmo. Que aprendizado para nós, né? Você vê a aventura que ele provocou. Qual a aventura? A aventura de ficar insistindo e evocando evocando o outro. Eu quero falar com o Júlio, quero falar com a Armando, eu quero falar com a Lina Flores e tal, né? Vocês lembram, né? Que ele fez essa evocação. Isso veio de uma forma nociva para ele mesmo. Quer dizer, ele foi uma aventura que ele se colocou usando os poderes da alma, os poderes do espírito, da mente, contra ele mesmo. Né? Quer dizer, pelo orgulho dele, pela vaidade dele, pela insistência dele em querer tirar satisfação com esse, com aquele, ouvir toda a verdade e tal,
Mas quem de nós está preparado para lidar com toda a verdade? Para lidar com energias que nós desconhecemos muitas vezes, né? Então ele entrou numa aventura provocada pela insistência mental dele mesmo. Era suscetível de perigosas consequências. Poderia gerar danos orgânicos, danos no sistema nervoso, danos em algum órgão dele, né? O ajustamento perispírito-corpo, de imprevisíveis consequências. Tá? Por isso que os espíritos tão cuidadosos, tão amorosos, mais uma vez estavam ali a despeito de toda rebeldia do Mário Silva, eles estavam ali para prestar todos os cuidados, né, com muito carinho. Né? Isso aqui é uma coisa que a gente vê, né, os espíritos amigos, né, sempre ajudando a gente, né, a despeito das nossas revoltas e rebeldias, reclamações, exigências, né, na nossa ingenuidade, né, na nossa ainda precariedade, né? Num átimo, né? Rapidamente, né? Hilário e eu achamo-nos ao lado de Silva, que aderia ao envoltório de carne com o automatismo da molécula de ferro, atraída pelo ímã, né? Que ele estava ali, né, retornando ao corpo físico, como a molécula de ferro atraída pelo ímã, né, dentro de um automatismo fisiológico. Né? Examinamo-lo atentamente. O peito arfava-lhe sibilante. Quer dizer que a respiração dele estava alterada. Né? O coração acusava-se desgovernado, sob o império de insopitável arritmia. Então vejam que a respiração estava lá perturbada, o coração estava vivendo desritmia, né? Quer dizer, estava fora do ritmo, né? Poderia causar um problema no coração, né? Pelo jeito aqui, né? O coração acusava-se desgovernado, né? De imediato entramos em ação, sossegando-lhe o campo mental, quanto possível, através de sedativos magnéticos. Né? Quer dizer, as energias dos espíritos, conforme a intenção deles, empregando essa energia, né, impregnada da sua vontade poderosa sobre o necessitado. Né? Então eles podem fazer isso diretamente sobre nós, né? Mas eles podem também, com a ajuda de um encarnado, utilizarem a energia deles junto com a nossa, o que acaba tendo um efeito maior sobre o nosso organismo. Por quê? Porque vem com a energia biológica, né, as bioenergias do próprio médium passista, né? Então vem as energias espirituais com a vontade, com a intenção dos espíritos amigos, que no caso aqui é sedativa, né? Mas se fosse através de um médium encarnado, quer dizer, se juntaria também a energia de um médium, né, que teria um efeito orgânico provavelmente maior, né? Mas sob a assistência dos espíritos amigos. Porque quem é de fato, quem conhece de fato a técnica, quem conhece de fato os fluidos, são os espíritos, não somos nós. Nós conhecemos quase nada, muito pouco, quase nada. Né? Para a gente se arrojar em grande conhecedor. Nós não conhecemos nada. Né? E ingênuos seríamos se nós disséssemos conhecer, com os conhecimentos que nós temos hoje na Terra, que são muito precários. Nós ainda não recebemos exatamente o conhecimento dos espíritos superiores sobre essa questão fluídica, né, do passe. Nós ainda não recebemos a energia, a informação ainda, certamente porque nós ainda não temos muita condição de lidar com essas forças. Nós tínhamos mais é que nos preocupar
com a nossa melhoria moral, para pelo menos nos sintonizarmos melhor com os espíritos amigos, pelo menos nos sintonizarmos melhor, sermos um vaso mais adequado pela sintonia moral, pela sintonia sentimental, né? Então, se pelo menos fizéssemos isso, ficaria melhor a nossa condição de passistas, né? De médiuns passistas, tá? Então, continuando, né? Então, de imediato entramos em ação, sossegando-lhe o campo mental, quanto possível através de sedativos magnéticos. Ainda assim, apesar dos passes pelos quais foi completamente envolvido, de energias revigoradoras, o moço acordou agoniado, hesitante e trêmulo. Mas apesar de toda a ajuda que ele estava recebendo, as energias, ele ainda acordou agoniado, trêmulo. Porque os espíritos também não fazem mágica, né? Nem os espíritos, nem os encarnados não fazem mágica. Ele estava muito mal. Ele se envolveu com energias muito negativas. Então o que eles conseguiram foi atenuar um pouco aquele mal-estar que ele mesmo criou para si, né? Aí continuando. Então o moço acordou agoniado, hesitante e trêmulo, como se estivesse fugindo de medonhas tempestades no mundo íntimo. Vê que coisa, né? Como se ele estivesse fugindo, é a impressão que o André Luiz teve, como se ele estivesse fugindo de medonhas, né, que dão medo, né? Medonhas tempestades no campo, no mundo íntimo. Na verdade, ele estava fugindo mesmo das recordações, né? Porque diziam respeito a uma outra pessoa que ele já foi na Terra, e que uma pessoa que trazia conteúdos muito conflitivos. Então ele acordou, quer dizer, a personalidade do Mário Silva acordou, mas como quem fugia de medonhas recordações, né? Medonhas tempestades no mundo íntimo, né? Okay. Relativas a essa personalidade que ele já foi no passado, né? Semi-inconsciente, despertou vários minutos, despendeu vários minutos para identificar-se. Semi-inconsciente, né? Isso aqui é uma coisa muito interessante, né? Porque ele semi-inconsciente, quer dizer, ele não estava nem inconsciente nem acordado, estava no meio termo, né? E se ele estava no meio termo, o que que acontece? Acontece que ele volta para o corpo físico, e a consciência dele, que estava no mundo espiritual, né? A consciência espiritual dele estava fora do corpo. Quando ele vai voltando para o corpo, a consciência começa também a voltar, a se instalar de novo no corpo. Tá? Então começa a se justapor o cérebro espiritual com o cérebro material. Tá? Então vai se justapondo, vai se harmonizando o espírito e matéria, ou perispírito e matéria, né? E ele vai reassumindo o corpo. Ele vai reassumindo o corpo. Então a consciência vai sendo instalada de novo no corpo, utilizando o cérebro, tá? E ele começa a relembrar quem é. Então ele começa a se identificar. Né? Eu estou acordando, onde é que eu estou? Eu estou aqui em casa, tal. Eu sou Mário Silva, hoje é sexta-feira, né? Só que às vezes, quando você está nesse processo de instalação, né, da consciência no corpo, de reassumir a personalidade nesse corpo, que tem uma história toda, tem um contexto todo que ele está vivendo aqui materialmente, ele é um enfermeiro, tal, né? Tem horário para entrar, tal. Então, às vezes, quando a pessoa está nesse processo de instalar-se no corpo de novo,
Se foi um processo meio rápido, né, meio abrupto, às vezes a pessoa ela vai voltando para o corpo e ela demora a tomar ciência de quem ela é. Que dia é hoje? O que eu estou fazendo aqui? É de manhã? É de tarde? É de noite? O que está acontecendo? Eu já tive essa experiência uma vez. Aliás, mais de uma vez. Assim, eu lembro de 2 vezes que foi mais forte, assim, sabe? É uma sensação estranha. Parece que você fica num vácuo, assim. Você não saber quem você é, o que você está fazendo. É muito estranho isso, né? Parece que nada do que as pessoas falam para você faz sentido durante alguns instantes, né? No meu caso foram alguns segundos, mas ele ficou alguns minutos nessa situação. Ó. Semi-inconsciente despendeu vários minutos para identificar-se. Quer dizer, para ele se identificar, para ele lembrar de quem ele é, né? Ele levou vários minutos. Já pensou? Que estranho que é, né? A Fernanda colocou: Alexandre, os pesadelos são reminiscências de atos do passado? Os pesadelos, Fernanda, eles podem expressar conteúdos do passado, lembranças, fragmentos do passado, tá? Mas podem também expressar vivências do presente, vivências fora do corpo, tá? Ou podem expressar conteúdos conflitivos do nosso inconsciente, ok? Então, basicamente, podem representar essas 3 coisas: ou conteúdos do passado, conteúdos conflitivos do passado, ou conteúdos do presente, do inconsciente, coisas que conflitos que a gente está vivendo no nosso inconsciente, podem se expressar também por pesadelos. Ou situações que nós estejamos de fato vivendo na atualidade. E quando a gente se desprende do corpo, a gente entra em contato com esses conteúdos no plano espiritual. Pessoas, lugares, situações, que também frequentemente tem a ver com o passado, tá? Muitos espíritos que a gente encontra no presente fora do corpo, eles nos remetem a certas lembranças do passado também, ok? Então existe essa conexão também. Tá? Ok. Vamos ver se a gente termina aqui. Falta pouquinho para terminar o capítulo, né? O pensamento surgia-lhe atormentado, nebuloso. Tentou locomover-se, mas não conseguiu. Sentia-se chumbado à cama, quase na situação de um cadáver repentinamente desperto. Então veja que a gente vê nitidamente a situação que ele está vivendo, que é uma situação em que, na verdade, ele não fez essa harmonização perispírito-corpo de uma forma completa. Muitas pessoas falam que estão sem força, não conseguem nem mover o corpo. Às vezes pode ser sim uma falta de energia, houve uma drenagem de energia muito grande. Certas situações emocionais e certas presenças espirituais podem drenar a energia. Realmente a pessoa pode ficar lá prostrada sem força. Mas muitas vezes não é exatamente a falta de força, mas sim um certo desacoplamento do perispírito com relação ao corpo. Então não é que a pessoa não está com força, mas ela não está assumindo, ela não assumiu completamente o corpo físico. Isso requer o espírito assumir certas áreas motoras do cérebro que comandam os nossos membros, a movimentação dos nossos membros, né? Enquanto nós não assumimos completamente essas áreas no nível cerebral, nós não assumimos o controle do corpo, a movimentação do corpo. Então parece, aqui no caso, que o Mário Silva está totalmente sem energia. Mas é provável que ele não esteja sem energia. É provável que ele esteja ainda mal acoplado ao seu corpo físico.
Veja bem, ó, isso aqui, ó, sentia-se chumbado à cama. Sentia-se chumbado à cama, como se ele não conseguisse se mover. É como quando a gente acorda, né? Você já está com a consciência no corpo, mas você ainda não tem, você está no estado de letargia do sono, você não consegue mover o corpo. É porque você ainda não tomou posse. Você ainda não você não acionou ainda a parte motora do corpo. Você não reassumiu o corpo, tá? Então aí vive aquela letargia. A consciência já está instalada no corpo, né? Porque quando nós estamos nos aproximando do corpo, aí começa a oscilar entre o espírito e o corpo, aí começa a instalar no corpo a consciência. Mas a pessoa ainda não reassumiu plenamente o corpo físico, né? É aqui, por isso que ele fala, né? Parecia um cadáver, repentinamente eu desperto. Né? Quer dizer, é como se tivesse alguém que tivesse morto ali, que está tentando levantar o corpo e não consegue, né? Buscou alinhar recordações, contudo não pôde. Sabia tão somente que atravessara grande pesadelo, cujas dimensões não lhe cabiam na memória. Vê que interessante, né? E é bem assim mesmo, porque o que a gente vive espiritualmente o volume é tão grande de informações, de sentimentos, de vivências, de lembranças, é um conteúdo tão grande que não cabe na memória material, na memória cerebral. É como se você quisesse colocar uma coisa muito grande numa caixa muito pequena. Por isso que o Hermínio Miranda fala, né, nos seus livros, né, Alquimia da Mente, também A Memória e o Tempo, né, muito bom o livro, Memória e o Tempo. Ele fala assim que, eu acho que é mais na Alquimia da Mente, que ele fala assim que o cérebro, na visão dele, não é uma máquina de lembrar, é uma máquina de esquecer, na verdade. Né? Que vibra numa frequência específica, que é como que um isolante, né? Para que a memória integral do espírito não seja vivenciada quando nós estamos na matéria. Então, para nos isolar, de certo modo, é uma máquina para esquecer, não uma máquina para lembrar. Né? Então, isso permite com que a gente fique mais focado a realidade física aqui. Inclusive, o Calderaro diz no livro No Mundo Maior que o cérebro físico não está preparado para viver duas vidas em paralelo. Né? Nosso cérebro não está preparado para viver duas vidas em paralelo. Então, na verdade, o enfoque do cérebro é a vida material. E é bom que seja assim. Né? Embora uma coisinha ou outra a gente lembre, e às vezes até é útil, né? Mas, via de regra, é bom que a gente use as nossas condições mais focados na vida material, para que a gente não confunda muito as coisas, né, dentro de nós, conteúdos muito graves, né, importantes para nós. Né? Certo? Então, continuando aqui para a gente terminar, né? Então parece que ele tinha atravessado grande pesadelo cujas dimensões não lhe cabiam na memória. Nem era para caber mesmo. Que o Clarencio até indicou que ele não podia lembrar. Tá? Não seria bom para ele, não causaria saúde emocional, saúde psicológica. Poderia desequilibrá-lo. Tá? Suarento, aflito, sentia-se morrer. Sentia-se morrer. Né? Como se estivesse achando que fosse morrer. Né? A sensação dele era essa. Né? Instintivamente orou, suplicando a proteção divina. Né? É o instinto de conservação funcionando. Né? Bastou essa atitude da alma para ligar-se com mais facilidade aos fluidos restauradores que lhe administrávamos. Você vê que importante, né? Quer dizer, ele não tinha feito, em momento nenhum ele fez prece lá no plano espiritual. Né? Pelo contrário, ele foi dormir já com o pensamento já evocando. Ele já estava evocando o amado já. Né? Ele já foi dormir com esse pensamento. Aí encontrou com o Leonardo Pires, encontrou com a Lina Flores, com o amado, né? Então, ele já foi dormir com esse propósito. Né? E no plano espiritual ele não fez prece. E agora, com medo,
o instinto de conservação, ele sentindo que ia morrer, sentindo-se morrer, né? Como se fosse morrer, ele resolveu fazer uma prece, pediu ajuda, suplicou ajuda, né? E bastou que ele entrasse nessa atitude para começar já a absorver mais os fluidos que o André Luiz e o Hilário estavam ministrando a ele. Você vê a importância do ajuda-te, que o céu te ajudará, né? Quer dizer, nós precisamos dar alguma coisa. Mesmo que ainda numa aflição, mesmo que ainda num certo desespero, mas já começou a ajudar um pouco aí, né? Pouco a pouco readquiriu os movimentos livres. Quer dizer, foi readquirindo os movimentos pouco a pouco, foi reajustando com calma o perispírito ao corpo, né? Aí o espírito começa a assumir o corpo. E levantou-se, ingerindo uma pílula calmante. Amedrontado, sentou-se no leito e, mergulhando a cabeça nas mãos, falou sem palavras, de si para consigo: estou evidentemente conturbado. Amanhã consultarei um psiquiatra. É a minha única solução. Quer dizer, ele estava achando que não estava bem. Realmente ele não está bem. Né? Realmente, às vezes uma visita ao psiquiatra, né, ao psicólogo, né? Às vezes alguma medicação pode ajudar. Em alguns casos pode fazer um bem. Né? Sim, concordei comigo mesmo. O ódio gera loucura. Quem se debate contra o bem cai nas garras da perturbação e da morte. O André Luiz dizendo isso, né? Pensando com ele mesmo, né? Ele concordando com o Mário Silva. É isso mesmo. Né? O ódio gera loucura. Quer dizer, o Mário Silva estava lá cheio de ódio, lá se negando a amar, se negando a perdoar, mesmo diante da humildade do amado, da bondade do Clarencio e tal. Né? Então a gente fica preso aos próprios atos nossos, né, pessoal? A gente se torna vítima da gente mesmo. Né? Do que a realidade que a gente cria pra gente é a realidade em que a gente vai se movimentar no dia a dia, não é? Então por isso que a gente precisa criar um ambiente mais saudável, a higiene mental, a higiene sentimental, né? Nós cuidarmos de nos alimentar de coisas mais positivas, né? Alimentar a fé, alimentar a esperança, o amor, a caridade, porque aí nós vamos nos movimentar dentro desse universo de crenças, de imagens, de pensamentos. Nós vamos nos movimentar dentro do ambiente que a gente mesmo criar. Nós somos criadores da nossa própria vida, mental, emocional, né? E onde nós formos, vai com a gente, não adianta a gente querer fugir. Onde nós formos, nós levamos a gente junto. Nós levamos nosso campo vibratório junto, nós levamos as nossas ideações junto conosco. Né? Quando a gente vai na casa espírita e vai assistir uma palestra, já vai arejando um pouco, os espíritos já vão ajudando. A gente já está mergulhado naquele oceano de vibrações boas, ouvindo coisas boas, desligando a mente dos conflitos. Quando a gente vai tomar o passe, né, que é ministrado nas casas espíritas, né, que é esse passe, né, das energias espirituais e também do médium, né? Quando a gente vai tomar o passe, aí então os espíritos ajudam de forma mais eficiente, ainda mais eficaz ainda, a dissolver essas formas de pensamento que nós temos criado, que criam aflições em nós, desespero, tormento íntimo, né? E aí então eles vão aplicando esses passes, nos desligando de certo modo a certas influências espirituais que estão ali ajudando a gente a cultivar certas apreensões, né? E aí a gente sai do passe muito melhor que a gente entrou. Mas principalmente se durante o passe a gente se mantiver com um pensamento elevado, se a gente se mantiver em oração, uma ideação positiva, que a gente absorve muito mais da influência positiva dos espíritos, tá? Então, só para terminar aqui, né? O André Luiz concordou com ele, né? Falando que o ódio gera loucura, né? Quem se debate contra o bem cai nas garras da perturbação e da morte, né?
Com semelhante raciocínio, afastei-me. Clarencio aguardava-nos. Era preciso continuar a lição. Né? Então, o André Luiz e o Hilário voltaram para junto do Clarencio com esses pensamentos. Né? E nós, pessoal, vamos continuar o estudo na semana que vem, tá? Na próxima sexta. Temos o passe agora. Quem quiser colocar, né, eu quero o passe. Assim que a gente terminar a prece, aí a gente já vê todo mundo que colocou durante esse período em que nós estamos falando aqui, né? Para vocês escreverem o quero passe, né? E aí nós vamos aplicar em todos esses dentro desse período que vão colocar. Depois, muita gente vai chegando depois, tal, mas aí a gente já não vai nem ter contato, porque senão que também a gente não acaba nunca aí, né? E se vocês começarem a ouvir um certo ruído durante a aplicação do passe, é que eu acabei ficando sem carga da minha bateria aqui. Vou ter que colocar o coisa da elétrica, né, da energia elétrica, e aí ele parece que aparece alguma oscilação da corrente elétrica, não vai ficar um zzz, tá? Mas aí vocês me desculpem, mas eu não tinha percebido que estava sem bateria, tá bom? Então vamos fazer uma prece, pedindo a presença amorosa de Jesus, que já está conosco, mas nós que precisamos estar mais sintonizados a Ele. Os espíritos amigos também estão aqui, estão juntinho de nós, em cada lar, em cada ambiente em que nós estamos vinculados mentalmente a este estudo e a tudo o que existe por detrás deste estudo. As atividades da Casa Espírita, ajuda espiritual, todo amparo ao estudo, à vivência, à renovação. Então nós agradecemos, Senhor, imensamente por toda essa ajuda que temos tido e que nós possamos, que tenhamos a condição de nos ajudarmos mais, de não nos sabotarmos, mas pelo contrário, de nos favorecermos cada dia mais, com sentimentos bons, com atitudes boas, permitindo que os bons espíritos façam em nós conforme a necessidade, que façam na nossa vida conforme a nossa necessidade, para deixarmos a rebeldia de lado, deixarmos de queremos controlar tudo e nos deixarmos levar pela nossa programação realizada há tanto tempo atrás, mas que nós a fizemos num momento de lucidez e que precisamos deixar seguir para que nós sejamos bem-sucedidos nessa vida. Então ajuda-nos, Senhor, para que este momento seja um momento de luz e seja um momento de autoencontro e, acima de tudo, um momento de autodeterminação na vivência do bem. Obrigado por tudo, que assim seja. Muito bem. Então, só vou aqui dar uma ajeitadinha e a gente já começa, pessoal. Tá? Só um instantinho. Eu gosto desse momento do passe. Me sinto muito bem nesse momento, porque
Quando a gente está fazendo estudo, a gente está mais a gente está mais na teoria, né? Na razão, no sentimento assim, né? Mais ligado às questões racionais, né? E quando a gente começa a trabalhar com a energia, a gente se liga mais a questão intuitiva, o sentimento, é diferente, né? Nós usamos partes de nós que normalmente nós não acionamos no estudo. No estudo é mais difícil, é mais racional, analítico, né? Então eu gosto muito dessa vivência durante o passe, né? Me ajuda muito e eu tenho certeza que ajuda vocês também, né? Então vamos lá. Vamos. Se ficar muito alto o som, vocês me avisem, tá? O som da música, né? Então vamos começar pela Vilani, né? Que pediu passe, né? Então nós vamos começar. Peraí, só um pouquinho, pessoal. Só um pouquinho. Tá certo. Desculpem que tinha. Então vamos lá. Vou começar pela Vilani Freitas, né? Envolvendo-a com muita luz, muito amor. Todos nós podemos ajudar. Vamos mentalizar. Muita luz nos envolvendo a Vilani. Deus te abençoe, Vilani. Fique em paz, viu, meu amigo? Então vamos vibrar agora pela Ivone Turella, tá? Todos nós juntos, né? Vamos vibrar, irradiando muita luz. Todos nós somos espíritos de luz. Nós temos luz. Só precisamos ativar essa luz. Precisamos acender, como diz Jesus. Brilhar a vossa luz. Todos nós temos o amor dentro de nós. Precisamos ser ativado, movimentado pela ação da vontade, do pensamento. Deus te abençoe, Ivone. Fique em paz, viu? Vamos vibrar pela Eglair Wyszynski. Vamos todos juntos vibrar pela Eglair, envolvendo-a também nas nossas irradiações, as irradiações espirituais dos espíritos amigos.
Que Deus te abençoe, Aglaí. Muita paz para você, viu? Vamos vibrar pela Luciana Galone. Nos deixando envolver pelo sentimento de amor, de doação, silenciando a mente, acalmando o nosso mundo interior e nos deixando absorver por essa luz, por essa paz. Deus te abençoe, Luciana. Vamos vibrar pela Naira Stutt. Todos nós, então, vibrando amor. Imagine você totalmente iluminado, um lindo campo vibratório em torno de si, irradiando energias para a nossa irmã Nair. Que Deus te abençoe, Nair. Fique em paz, viu? Vamos vibrar pela Rosângela de Fátima. Vamos todos juntos, né? Vibrar com amor. Sempre mentalizando Jesus, paisagens, flores, luzes, algo que faça você se sentir melhor, uma visão positiva, saudável. Que Deus te abençoe. Rosângela, fique em paz, viu? Vamos vibrar pela Silvia Gasparim Pimentel, envolvendo-a também com pensamentos de paz, de amor, de saúde. Que Deus te abençoe, Silvia. Muita paz para você. Vamos vibrar pela Soraya Carneiro. Lembrando que os nomes que vocês vão colocando, associado ao nome de vocês, já está sendo cuidado, né? Lembrado pelos espíritos amigos, tá? Vamos envolver então a Soraya Carneiro com muito amor, nos decidindo a amar.
nos decidindo a ajudar, nos decidindo a irradiar. E aquilo que nós irradiamos retorna para nós num tempo oportuno, em forma de paz, de saúde e de amor. Que Deus te abençoe, Soraya. Fique em paz, viu? Todos que estão permanecendo durante o passe, que se mantêm concentrados, todos estão já tomando passe. Na verdade, é um passe coletivo já por essência, né? Mas nós vamos também citando cada um que está pedindo e nos detendo, pensando com mais firmeza em torno de cada nome, né? Mas o que estamos fazendo já é um passe coletivo. Vamos vibrar agora pela Ivane Silva, né? Envolvendo nas nossas irradiações. E quanto mais a gente doa, envolvendo cada um, mais nós já estamos tomando passe, porque a energia divina nós estamos canalizando, está passando por nós e chegando até o necessitado. Então, é como se fosse um passe permanente, conforme nós vamos ajudando. E todos que estão ajudando já estão tomando esse passe permanente. Então vamos envolvendo a Ivane. Deus te abençoe, Ivana. Fique em paz, viu? Vamos vibrar pela Sandra Pessoa, irradiando muita luz para ela. Tá? A diferença é que quando nós permanecemos mais tempo assim vibrando, nós damos mais tempo para que as energias sendo canalizadas possam fazer o bem ao nosso corpo, à nossa emoção, ao nosso pensamento. Até pelo próprio exercício, o exercício de amar. E nós damos também mais tempo para os espíritos irem socorrendo com as nossas energias os espíritos que estão em torno de nós. No trabalho de enfermagem, reconstituição perispiritual, amparo aos sofredores através de medicamentos. Que Deus te abençoe. A Sandra Pessoa, fique em paz, viu? Vamos vibrar pela Patrícia Reis. Envolvendo com muito amor. Deus te abençoe, Patrícia. Fique em paz, viu? Vamos vibrar pela Luzia Domingos Cornélio. Vamos todos envolvê-la. Relaxe, tranquilize a mente, respire.
Apenas sinta o fluxo energético, desejando ajudar. Vamos envolver a Luzia. Deus te abençoe, Luzia. Fique em paz, viu? Vamos vibrar pela Socorro Ferraz, também envolvendo-a amorosamente. Busque os melhores sentimentos que você tem. Busque as melhores emoções, os melhores pensamentos. O tesouro que você tem dentro de você. E utilize esse tesouro de amor a benefício das pessoas. Que Deus te abençoe, Luzia. Fique em paz. Desculpa, Socorro Ferraz, né? Que foi a última. Socorro Ferraz. Vamos vibrar pela Cristiane Vieira, tá? Vamos envolver a Cristiane Vieira nas nossas irradiações. Que Deus te abençoe, Cristiano. Fique em paz, viu? Vamos vibrar pela Rosarinho Ruivo, envolvendo-a em muita luz, assim como sua família. Todos os lares estão recebendo as visitas dos espíritos amigos, socorrendo necessitados, amparando os sofredores, auxiliando a todos. Que Deus te abençoe, Rosarinho. Fique em paz. Na sequência, vamos vibrar pela Ana Maria Barbosa, Sintra. Vamos envolvê-la com amor.
Deus te abençoe, Ana Maria. Fique em paz, viu? Vamos vibrar pela Zuleide Queiroz, né? Envolvendo com muito amor. Zuleide Queiroz. Deus te abençoe, Zuleide. Fique em paz, viu? Vamos vibrar pela Elisângela Naves. Envolvendo em luz, né? Que Deus te abençoe, Elisângela. Muito bem, pessoal. Finalizamos por hoje. Muito gratos a Jesus pela oportunidade, né? Queria lembrar as pessoas que são da região aqui de Campina Grande, né? Na Paraíba. Quem quiser participar, todos os sábados nós temos reuniões públicas de palestra, passe e depois atendimento na Sociedade Espírita Maria de Nazaré, tá? Na rua Dr. João Pequeno, 181, no bairro Catolé, aqui em Campina Grande, tá? Todo sábado, às 16 horas, a gente começa a nossa palestra, tá bom? Então, quem quiser vir conhecer, quem for da região, das cidades circunvizinhas aí, será muito bem-vindo, tá? Será um prazer para a gente recebê-los. Pessoal, um abraço, tenham um excelente final de semana, tá? Amanhã a gente está junto, justamente aí, às 16 horas, em mais um estudo do Evangelho de Lucas, tá? Até mais, pessoal. Boa noite.